Perguntam-me o que substitui a Bíblia como guia moral. Sei que muitas pessoas têm a Bíblia como o único guia moral e acreditam que somente nesse livro se encontra o verdadeiro e perfeito padrão de moralidade. Existem muitos preceitos bons, muitos provérbios sábios e muitas regras e leis excelentes na Bíblia, mas estão misturados com preceitos péssimos, provérbios tolos, regras absurdas e leis cruéis. Porém, temos de nos lembrar que a Bíblia é uma coleção de muitos livros escritos durante séculos, e que representa e conta, em parte, o desenvolvimento e a história de um povo. Precisamos nos lembrar também que seus escritores tratam de uma ampla variedade de assuntos. Muitos desses escritores não têm nada a declarar sobre o certo e o errado, sobre o vício e a virtude. O livro do Gênesis não contém nada sobre moralidade. Não há nele nenhuma linha calculada para iluminar o campo de nossa conduta. Ninguém pode chamar este livro de um guia moral. Ele constitui-se de mitos e milagres, de tradição e lenda. No livro do Êxodo encontramos uma explicação de como Jeová libertou os judeus da escravidão dos egípcios. Nós atualmente sabemos que os judeus jamais foram escravizados pelos egípcios, que a história toda é uma ficção. Nós sabemos disso porque não há no hebraico qualquer palavra de origem egípcia, e não foi encontrada na língua egípcia qualquer vocábulo de origem hebraica. Assim sendo, inferimos que os hebreus e os egípcios não poderiam ter convivido durante séculos. Certamente o livro do Êxodo não foi escrito para ensinar moralidade. Neste livro é impossível encontrar qualquer palavra contra a escravidão humana. De fato, Jeová era conivente a esta instituição. A matança do gado com peste e granizo, o assassinato dos primogênitos de modo que em todos os lares houve morte porque o rei recusou-se a deixar os hebreus partirem, certamente não foi algo moralmente correto, foi algo demoníaco. O autor deste livro considerava todo o povo do Egito, suas crianças, suas manadas e seus rebanhos como propriedades do faraó. Esse povo e esse gado foram mortos, não porque fizeram algo de errado, mas simplesmente com o objetivo de punir o rei. É possível extrairmos alguma lição moral desta história. Todas as leis encontradas no Êxodo, incluindo os 10 mandamentos, que estão tão longe do que é realmente bom e sensato, estavam naquele tempo sendo impostas à força a todos os povos do mundo. O assassinato é, e sempre foi, um crime, e sempre o será enquanto a maioria da população negar-se a ser assassinada. A diligência sempre foi e sempre será a inimiga do latrocínio. A natureza do homem é tal que ele admira aquele que diz a verdade e despreza o mentiroso. Entre todas as tribos, entre todos os povos, o dizer a verdade tem sido considerado uma virtude, e um juramento ou pronunciamento falsos, um vício. O amor dos pais pelos filhos é natural, e este amor pode ser encontrado entre todos os animais viventes. Deste modo, o amor dos pais pelos filhos é natural, não foi e não pode ser criado por lei. O amor não surge do senso de dever e tampouco floresce curvado em obediência a comandos. Assim, neste sentido, os homens e as mulheres não são virtuosos por causa de algum livro ou de alguma crença. De todos os 10 mandamentos, os que eram bons eram antigos, eram resultado da experiência. Os mandamentos originais de Jeová eram tolos. A adoração qualquer outro Deus não poderia ter sido pior do que a adoração de Jeová, e nada poderia ser mais absurdo do que a santidade do Sabá. Se os mandamentos concedidos fossem contra a escravidão e a poligamia, contra guerras de invasão e extermínio,
contra a perseguição religiosa sob todas as formas, de modo que o mundo pudesse ser livre, de modo que a mente pudesse ser desenvolvida e o coração civilizado, então poderíamos, com propriedade, chamar tais mandamentos de um guia moral. Antes de podermos dizer que os 10 mandamentos constituem realmente um guia moral, devemos adicionar e subtrair alguns deles, devemos jogar alguns fora e escrever outros em seus lugares. Os mandamentos que possuem alguma aplicação conhecida aqui, neste mundo, que tratam de compromissos humanos, são sábios, os outros não se fundamentam em fatos ou experiências. Muitos dos regulamentos encontrados no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são bons. Entretanto, muitos são absurdos e cruéis. As cerimônias de adoração são completamente insanas. A maior parte das punições prescritas para violações de leis são irracionais e brutais. O fato é que o Pentateuco justifica praticamente todos os crimes, e chamá-lo de um guia moral é tão absurdo quanto dizer que ele é misericordioso ou verdadeiro. Nenhuma moral natural pode ser encontrada em Josué ou em Juízes. Estes livros estão repletos de crimes com massacres e assassinatos. Em boa parte, são como a história real dos índios Apache. A história de Ruth não é particularmente moral. Em Samuel e 2 não há uma palavra calculada para desenvolver o cérebro ou a consciência. Jeová matou 70.000 de judeus porque Davi fez um censo do povo. David, segundo o relato, era o único culpado, porém somente inocentes foram mortos. Em Reis e 2 não pode ser encontrada qualquer coisa de valor ético. Todos os reis que se recusaram a obedecer aos sacerdotes foram denunciados, e todos os vilões coroados que ajudaram os sacerdotes foram declarados como os favoritos de Jeová. Nestes livros não se pode encontrar uma única palavra em favor da liberdade. Há alguns salmos bons e alguns infames. A maioria dos salmos é egoísta. Muitos deles são apelos passionais à vingança. A história de Jó choca o coração de qualquer homem de boa índole. Neste livro há alguma poesia, algum sentimento e alguma filosofia, mas a história deste drama chamado Jó é desalmada ao mais alto grau. As crianças de Jó foram assassinadas devido a uma pequena aposta entre Deus e o diabo. Posteriormente, tendo Jó permanecido firme, outras crianças foram colocadas no lugar das assassinadas. Todavia, nada foi feito pelas crianças que foram assassinadas. O livro de Éster é completamente absurdo, e a única coisa boa nele é o fato de que o nome de Jeová não é mencionado. Aprecio o Cântico dos Cânticos porque fala sobre o amor humano, e isso é algo que posso compreender. A meu ver, este livro é melhor que todos aqueles que o precedem e, de longe, é um guia moral superior. Há alguns provérbios sábios e compassivos. Alguns são egoístas e outros são superficiais e triviais. Gosto do livro de Eclesiastes porque lá podemos encontrar alguma sensatez, alguma poesia e alguma filosofia. Excetuando-se as interpolações, trata-se de um bom livro. Obviamente, não há nada em Neemias ou Esdras para tornar o homem melhor, não há nada em Jeremias ou em Lamentações cujo objetivo é atenuar vícios, e somente poucas passagens de Isaías podem ser utilizadas em prol boas causas. Em Ezequiel e Daniel encontramos somente delírios de insanos. Em alguns dos profetas menores, aqui e acolá encontramos um bom verso, aqui e acolá um pensamento elevado. Podemos, através de uma seleção de trechos de diferentes livros, obter uma crença excelente. Entretanto, através de uma seleção de trechos de outros livros,
podemos obter uma péssima crença. O problema é que o espírito do Velho Testamento, sua disposição, seu temperamento é maldoso, egoísta e cruel. As coisas mais atrozes comandadas, recomendadas e aplaudidas. As histórias contadas de José, de Eliseu, de Daniel e de Gideão e de muitos outros são hediondas, diabólicas. Na sua íntegra, o Antigo Testamento não pode ser considerado um guia moral. Jeová não foi um Deus moral. Ele possuía todos os vícios e carecia de todas as virtudes. Ele geralmente executava suas ameaças, mas nunca cumpriu fielmente uma promessa. Ao mesmo tempo, devemos ter em mente que o Antigo Testamento é uma produção natural, que foi escrito por selvagens que estavam caminhando, lentamente, em direção à civilização. Devemos dar-lhes crédito pelas coisas nobres que disseram e devemos ser compreensivos o suficiente para desculpá-los por suas faltas, e mesmo pelos seus crimes. Sei que muitos cristãos consideram o Velho Testamento como o alicerce e o Novo como a superestrutura. Por outro lado, muitos admitem que há falhas e erros no Antigo Testamento, mas insistem que o Novo Testamento é uma flor, um fruto perfeito. Admito que há muitas coisas boas no Novo Testamento e, se retirarmos deste livro os dogmas da dor eterna, da vingança infinita, da expiação, do sacrifício humano, da necessidade de derramamento de sangue, se colocarmos de lado a doutrina da não resistência de amarmos os inimigos, se colocarmos de lado a ideia de que a prosperidade é consequência da perversão, que a miséria é uma preparação para o paraíso. Enfim, se deixarmos isso tudo para trás e selecionarmos apenas as passagens sensatas e bondosas, que são aplicáveis à nossa conduta, então poderíamos construir um guia moral razoavelmente bom, estreito e limitado, mas moral. Neste caso, evidentemente, muitas coisas importantes ficariam de fora. Não haveria qualquer coisa quanto aos direitos humanos, nada em favor da família, nenhuma palavra sobre a educação, nada em favor do espírito investigativo, do pensamento e da razão, mas, ainda assim, teríamos um guia moral razoável. Por outro lado, se selecionarmos apenas as passagens tolas, as mais extremas, então poder-se-ia construir uma doutrina capaz de satisfazer um manicômio inteiro. Se pegarmos as passagens cruéis, os versos que inculcam o ódio eterno, os versos que rastejam e sibilam como serpentes, então poder-se-ia construir uma doutrina que chocaria até o coração de uma hiena. Talvez nenhum livro contenha passagens melhores que as do Novo Testamento, mas certamente nenhum livro contém piores. Sob o desabrochar da flor do amor encontrasse o aguilhão do ódio, nos lábios que beijam encontrasse o veneno da serpente. A Bíblia não é um guia moral. Qualquer homem que seguir fielmente todos os seus ensinamentos é um inimigo da sociedade e provavelmente irá terminar seus dias numa prisão ou num manicômio. Que é moralidade? Neste mundo, precisamos de certas coisas. Possuímos muitos desejos. Somos expostos a muitos perigos. Precisamos de alimento, combustível, vestimentas e abrigo. Além desses desejos, há o que poderíamos denominar nossa fome mental. Somos seres condicionados e, por isso, nossa felicidade depende de condições. Há coisas que reduzem e há coisas que aumentam nosso bem-estar. Há certas coisas que o destroem e outras que o preservam. A felicidade também em suas formas mais elevadas é, em última instância, a única coisa boa. Portanto, todas as coisas cujo objetivo é produzir ou assegurar a felicidade são boas, ou seja, morais. Tudo que destrói ou diminui o bem-estar é ruim, ou seja, imoral. Em suma,
tudo que é bom é moral, tudo que é ruim é imoral. Então o que é ou poderia ser denominado um guia moral? A resposta mais curta possível consiste de apenas uma palavra: inteligência. Queremos a experiência da humanidade, a verdadeira história de nossa raça. Queremos a história do desenvolvimento intelectual, do fortalecimento da ética, da ideia de justiça, da consciência, da caridade, do altruísmo. Almejamos conhecer as estradas e os caminhos que foram percorridos pela mente humana. Esses fatos em geral, o esboço dessas histórias, os resultados obtidos, as conclusões alcançadas, os princípios envolvidos, tudo isso, tomado em conjunto, consistiria no melhor guia moral concebível. Não podemos nos apoiar nos assim chamados livros inspirados ou nas religiões do mundo. Estas religiões são fundamentadas no sobrenatural e, de acordo com elas, estamos obrigados a adorar e a obedecer algum ser ou seres sobrenaturais. Todas essas religiões são incompatíveis com a liberdade intelectual. São inimigas do pensamento, da investigação, da honestidade intelectual. Elas despojam do homem sua própria humanidade. Prometem recompensas eternas para a crença, para a credulidade, para aquilo que denominam fé. Essas religiões ensinam virtudes que escravizam. Transformam coisas inanimadas em coisas sagradas e falsidades em dogmas sacrossantos. Criam crimes artificiais, comer carne na sexta-feira, divertir-se aos sábados, comer nos dias de jejum, ser feliz na quaresma, debater com um sacerdote, buscar evidências, rejeitar uma crença, expressar seu pensamento honestamente. Todos esses atos são pecados, são crimes contra algum Deus. Emitir sua opinião sincera sobre Jeová, Maomé ou Cristo é muito pior do que caluniar maliciosamente seu próximo. Questionar ou duvidar de milagres é muito pior do que rejeitar fatos conhecidos. Somente os obedientes, os crédulos, os bajuladores, os ajoelhadores, os submissos, os que não questionam os verdadeiros crentes, são considerados morais, virtuosos. Não basta ser honesto, generoso e prestativo, não basta seguir as evidências, os fatos. Além disso, é necessário crer. Essas doutrinas são inimigas da moralidade, elas subvertem todas as concepções naturais de virtude. Todos os livros inspirados, ensinando que os mandamentos sobrenaturais são corretos porque foram ordenados, ensinando que aquilo que o sobrenatural proíbe é errado porque foi proibido, são absurdamente antifilosóficos. E todos os livros inspirados, ensinando que somente aqueles que obedecem aos mandamentos sobrenaturais são ou podem ser verdadeiramente virtuosos, e que uma fé inquestionada será recompensada com a eterna bem-aventurança, são grosseiramente imorais. Declaro novamente, a inteligência é o único guia moral.